Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E no vídeo de hoje, quero trazer aqui uma discussão para que nós possamos discutir a respeito de mudanças climáticas, os efeitos dessas mudanças climáticas na cafeicultura, né? Como estão as nossas lavouras mediante a todas essas variações climáticas que nós temos enfrentado nos últimos tempos. Estou aqui numa lavourinha nova, essa lavoura aqui está com 3 anos de idade aproximadamente, uma cultivar, né, Catucaí 785/15, o famoso Cova 15 vermelho, né? E é uma planta que tem sofrido nos últimos tempos uma variação, né? Tem sofrido bastante com essas variações climáticas, né, em algumas regiões. Então, esse é o bate-papo que nós vamos ter hoje. E além de falar dessas mudanças climáticas, nós queremos também trazer algumas alternativas para que a gente possa reduzir, né, os impactos negativos que essas mudanças têm trazido para a nossa cafeicultura, para as nossas lavouras. Mas antes de nós continuarmos aqui, quero convidar você, como sempre faço, dar aquele joinha para a gente que faz muita diferença para o nosso canal, para nós. Para você é só um clique, né? Então faça aí, nos ajude a fazer com que esse vídeo seja entregue para mais amantes da cafeicultura como você e eu somos. Mas vamos aqui, né, para o nosso bate-papo, então, propriamente dito, falando dessas variações climáticas que têm impactado hoje a nossa cafeicultura e, infelizmente, de uma forma negativa, né? Como eu disse anteriormente, estamos aqui no interior de uma lavoura nova, da variedade, né, da cultivar Catucaí 785/15, um café que é precoce, né? As floradas desse café, elas acontecem com uma certa precocidade, e também a questão da colheita, né, por conta da florada ser mais precoce, a colheita também vai acontecer de forma mais antecipada. Aqui ainda a gente vê alguns cafés, né, os cafés nos pés, porque aqui é uma região mais, uma temperatura mais amena, né, tem algumas árvores aqui na área que promovem, né, um microclima diferente aqui dentro dessa área. Estou aqui, né, numa região de morro, bem inclinado, então é até um desafio parar em pé aqui. Mas o que tem acontecido ultimamente? A gente tem visto, né, você, cafeicultor, você tem observado aí nas suas áreas, né, essas intempéries, né? Um dia muito quente, outro dia, né, com uma variação alta de temperatura, ondas de calor, né? Aí vem chuva, no mesmo dia a temperatura cai também, às vezes vem um friozinho à noite, e isso promove um estresse, um efeito fisiológico na planta de estresse. A planta não consegue entender como que está o clima, e com isso você, com esse desbalanço, né, climático, vai ter esse desbalanço fisiológico na planta também, e ela vai começar a florir, a gerar botões e botões florais, muitas vezes fazendo, né, o que aconteceu no ano passado, e a gente está sofrendo as consequências nesse momento de colheita, né, essas sucessivas floradas e floradas importantes. Geralmente é comum do café, né, dar mais de uma florada, 2, 3, até 5 floradas, é até comum acontecer isso. Porém, uma florada forte, né, e a gente não está conseguindo enxergar isso. O ano passado, né, a florada do ano passado, que começou esse ano agrícola que nós estamos prestes a finalizar, foi um ano que a planta, né, floriu várias vezes e floradas consideráveis. E a gente tem sofrido isso. Prova disso é que muita gente tem reclamado do rendimento do café. Nós calculamos aproximadamente, né, uma média de 8 volumes, né, de 62 litros para um saco de café beneficiado. Existem produtores que têm nos relatado que o rendimento está aí aproximadamente 10 balaios, né, 10 volumes de 62 litros para uma saca de café beneficiado. Então, o rendimento tem sido prejudicado. Por quê? Muitos produtores começaram a colher café verde, muitos produtores, né, com essa discrepância aí de maturação, o café está verde, as pontinhas de vareta, né, o café menores, e existe
um vídeo que nós colocamos anteriormente aí falando, né, para que você, produtor, não se apavorasse para colher o café por conta da porcentagem de grãos verdes, né? Então, um grão verde, o peso dele é maior, né? A porcentagem maior do peso dele é a água. Isso aí, quando seca, desidrata, vai fazer reduzir peso. Então, e a gente trabalha com a saca de 60 quilos, então você tem um rendimento menor, gastando mais volumes de café para render uma saca de café beneficiado. Isso por conta dessas variações climáticas que nós estamos observando nesses últimos tempos. Nós estamos agora, nesse momento, hoje, nós estamos no dia da gravação do vídeo, dia 29 de maio. Nós estamos aqui no interior dessa lavoura e essa lavoura já está começando a lançar os botões florais. A gente já consegue perceber botõezinhos, né, para flor vindo nessa lavoura. É comum isso? Não é comum. Não é comum. Por quê? A planta está aí tentando entender também, como nós, como vai lidar com essas intempéries, com essas variações de clima que a gente tem vivido. E aí você vai falar assim, Michel, você falou no vídeo, né, no início, você daria algumas alternativas para que a gente conseguisse minimizar esses efeitos dessas mudanças. Quais são essas alternativas? Eu vou voltar numa fala que eu sempre tenho dito. A questão nutricional é uma ferramenta importante para que a gente consiga fazer com que essas desuniformidades de florada elas possam ser reduzidas. Mas, né, milagre só tem um que faz, né, que é Jesus. Mas a gente pode trabalhar melhor a nutrição das nossas plantas, né, fazendo aí as análises de solo, fazendo as análises foliares, para a gente ver o que tem no solo, o que a gente vai ter que entregar para a planta e para ver também como que está a questão, o balanço nutricional das nossas plantas, que a gente vai conseguir enxergar através da análise foliar. Calibrando bem a adubação, colocando, né, o nutriente necessário, na dose necessária, no local correto e na época certa, a gente vai conseguir melhorar a questão de uniformidade de maturação e não vai sofrer tanto com relação a essa discrepância aí de grãos, né? Várias fases de maturação na mesma planta. Isso aí tem contribuído, como eu já disse, para que o rendimento seja menor agora. Claro que vai chegar um tempo, né? Quem está começando a colher agora, ou quem já está aí, mesmo que teve uma perda inicial, agora já começa a equalizar, porque os grãos, né? Aqueles que tinham que cair já caíram, as pontas de vareta já cresceram um pouco, então você começa a melhorar o rendimento, mas ainda sim alguns produtores se queixando desse baixo rendimento. Então, o nutricional é uma das formas que nós temos para minimizar os danos causados por essas mudanças de clima. Um outro fato, né? Claro, controle de pragas e doenças também é importante que a gente faça, né, o manejo correto das pragas e doenças para que elas não venham provocar danos à nossa planta e causem mais estresse às plantas. Causando menos estresse a essas plantas, elas vão conseguir trabalhar melhor o enchimento de grão, né, a emissão de floradas. Então isso é importante também. E na nossa região, aqui em específico, né, região das Matas de Minas, região do Caparaó, ainda não é usual a irrigação. E hoje eu entendo, eu compreendo que a irrigação é uma ferramenta essencial para que a gente consiga equalizar bem as floradas, porque nós vamos dimensionar bem o turno de rega de acordo com o tipo de solo, de acordo com o microclima de cada propriedade, para que a gente possa entregar a água para a planta na hora certa, na dose, na quantidade certa que é demandada para a planta. E com isso a gente consegue uniformizar as floradas e ter uma previsão de quando nós vamos iniciar a nossa colheita com a maior quantidade de grãos maduros possíveis. Então, a irrigação é uma ferramenta de excelência para que a gente consiga fazer isso. Porém, como a gente também já falou em alguns vídeos anteriores, a irrigação ela é muito técnica. Existe uma diferença entre molhamento e irrigação. Então,
necessita de se fazer um plano de manejo bem feito, levando em consideração os fatores, né, de solo, os fatores climáticos da propriedade aonde vai ser implantado o sistema, e também através da irrigação nós podemos trabalhar melhor a questão nutricional das nossas plantas, porque nós podemos trabalhar com a fertirrigação, que é a entrega do nutriente, do adubo que a gente vai aplicar via água de irrigação. Porém, é necessário que quem for fazer o projeto de irrigação, montar a irrigação, leve em consideração vários fatores, né? Fatores do terreno, vou repetir aqui para ficar bem gravado. Fatores do terreno, tipo de solo, o microclima, a precipitação, né? A quantidade de chuva média anual, né? Então são vários fatores que a gente deve levar em consideração para se implantar a irrigação, que é diferente do molhamento. O molhamento a gente vai jogar água da forma com que a gente acha que deve, sem critério técnico nenhum. Já a irrigação não, tem que ter critérios técnicos. Então, se nós conseguirmos fazer uma nutrição bem equilibrada, se nós conseguirmos fazer um controle de pragas e doenças de forma eficiente, se nós conseguirmos, né, irrigar a nossa área, a gente vai conseguir melhorar os rendimentos. Vamos conseguir diminuir, né, essas distâncias entre as floradas que têm acontecido ultimamente por conta dessas mudanças de clima que a gente tem sofrido. Um outro detalhe também que eu sempre costumo dizer, né, os manejos de vegetação nas entrelinhas do café também é uma ferramenta que a gente pode usar para melhorar. Tenho experiência de alguns produtores que eu atendo, que a gente vem conduzindo, né, a braquiária rusiziense no interior das lavouras, e isso tem facilitado um pouco na questão de maturação, porque o solo vai estar mais úmido, né, por conta da braquiária, ela vai segurar ali a umidade no solo por conta daquela cobertura. O calor, né, a radiação solar não vai bater diretamente no solo, e isso aí tem ajudado demais, né? Então, você produtor que pensa, né, em manter o solo limpo, varrido, pense, reflita, né? Porque esses últimos tempos, né, com essas variações climáticas que a gente está tendo, que eu estou falando aqui no vídeo desde o início, ondas de calor, imagina a irradiação solar, teve épocas aí da gente estar no interior da lavoura, né, com 38 graus, imagina esse calor no solo, temperatura do solo subindo aí a casa dos 60 graus, fica alguma umidade ali? Não fica, vai tudo embora, evapora aquela umidade que está ali. E isso aí vai fazer com que o meu solo fique seco e aumente o nível de estresse da planta. Então, se a gente conseguir manter uma cobertura sobre esse solo de matéria orgânica, né, de material orgânico, matéria seca, através da vegetação que a gente pode conduzir, eu estou falando da braquiária porque é fácil de manejo, né? A braquiária rusiziense, não é qualquer braquiária, é uma braquiária própria. Mas também a vegetação espontânea que nasce aqui. A gente tem condições de trabalhar a vegetação espontânea para que ela possa fazer esse processo de regulação térmica no nosso solo, para que a gente não venha sofrer essas influências tão drásticas aí das mudanças de temperatura ao longo dos dias. Então, são várias as ferramentas. Para você ficar mais inteirado aí das ferramentas, você aí da sua região que tiver oportunidade, consulte, né, um profissional da agronomia, um engenheiro agrônomo, que ele vai te instruir, ele vai te elucidar várias dúvidas. E também pode participar conosco desse vídeo, né, deixando aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que à medida que forem chegando, nós responderemos para você, tá certo? Então, vamos ficar atentos a essas alternativas. E com relação à irrigação, né, é necessário também, pensando na questão ambiental, que você siga todos os critérios dentro da legislação pertinente, dentro da legislação vigente no nosso estado, no nosso país, com relação ao uso da água, que também é um recurso, hoje, que a gente pode considerar até um recurso escasso, né? Então é necessário que se faça, mas que se faça da forma correta, que se faça direito. Como eu já disse, né, tá com dúvida aí, pode mandar para nós as perguntas aí pelos comentários, né? Deixe seu comentário, fala aí para a gente como que está a maturação, como que está o rendimento, né? Se você tem irrigação, se você pretende, se você tem o objetivo de implantar, deixe para nós aí nos comentários também. Mas nós vamos ficando por aqui, mas antes de eu dar tchau para você de forma definitiva, convido você mais uma vez para dar o joinha, ó, clica aí no joinha para a gente.
Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Vai ajudar bastante. Vamos fazer esse canal crescer, essa fonte, né, de conhecimento, de dicas para você, produtor. Vamos fazer com que ela alcance mais produtores. Curta, né? Já falei, já pedi o joinha, mas também marque as notificações para que você possa ficar atualizado dos vídeos que nós postamos aqui todas as semanas. E ó, vou voltar aqui também falar do podcast que nós estamos prestes a inaugurar. Acredito eu que no próximo mês a gente já consiga inaugurar o nosso podcast. E você, claro, né, é nosso convidado para participar conosco também todas as semanas. E a gente pretende fazer semanalmente esse bate-papo com você, tá bom? Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.